Oi, galera do programa Faniquito! E hoje tem uma pauta muito legal, pura utilidade pública. Porque eu estou aqui direto do Conselho Tutelar de Mogi das Cruzes. Pois é, o que faz um conselho tutelar? Você sabe? Bom, a gente sabe, mas a gente não sabe bem, né? Eu mesmo tenho um monte de dúvidas e preparei aqui uma pauta, mas antes, cada uma aqui vão se apresentar. Vamos lá? Eu sou a Rosenilda Francilina da Silva. Estou nessa gestão do Conselho Tutelar, é a minha primeira gestão como conselheira e estou amando essa experiência. Sou muito feliz por fazer parte dessa equipe. Eu sou a Maria, também, igual a Rose, primeira vez. Oi, eu sou a Rita, de Cássia de Oliveira. Estou na terceira gestão e estou muito feliz de estar aqui passando o que é o Conselho Tutelar para a nova turma que está chegando. Legal, a Rita, a terceira vez já, hein? Deve ser boa, deve ter cheio de fã, hein? Não. A causa da criança e adolescente é uma causa que ela nos contamina. Você acaba gostando do que está fazendo quando você sabe o que fazer, porque não é realmente fácil, não tem cursos para ser conselheiro tutelar, é só na prática, no dia a dia, que você vai estar aprendendo como garantir esses direitos. Quanto tempo fica cada como é que fala? Cada gestão? Cada gestão? Nós agora temos a nova gestão, ela foi eleita por pleito popular, era voto não facultativo, conseguimos levar à votação mais de 5.000 pessoas, porque nós somos representantes da sociedade na garantia dos direitos. Então, teve uma revolução muito grande, lógico que foi por força de lei federal, que unificou a eleição dos conselheiros tutelares em todo o Brasil, tanto por causa da importância mesmo deste órgão de garantia, do sistema de garantia dos direitos, que se foi mudando-se a lei, né? A lei foi desde de 1990, quando foi criado o Estatuto da Criança e Adolescente, vem vindo várias mudanças ao longo do tempo para as pessoas, a sociedade, saber qual é realmente o papel do Conselho Tutelar. E cada gestão, quanto tempo fica? As gestões agora são de 4 anos. A cada 4 anos vai ter eleição para conselheiro tutelar. Ok, ou seja, a cada 4 anos, novas mudanças ou não? Podemos ficar 2 mandatos. Sempre a eleição do Conselho Tutelar ela vai ser antecessora à eleição de vereador, de prefeito e vereador. Então, sempre um ano antes da eleição de prefeito será a eleição do Conselheiro Tutelar em todo o Brasil. Legal, não sabia. Vamos lá. Para que serve o Conselho Tutelar? E quando foi criado? Quem pode responder? Olha, o Conselho Tutelar, vamos voltar um pouquinho à história, né? E na Constituição de antes de 1988, a responsabilidade da criança e adolescente era do Estado. Então, as famílias, quando não davam conta dos filhos, os filhos estavam cometendo ato infracional, crime naquela época, se entregava para o juiz. Então, existiam os juízes de menores que cuidavam das crianças. Então, bizarro você se pensar que o filho era preso, era entregue, assim, porque você não tinha responsabilidade pela lei. Porque o que diz a Constituição? Ninguém é obrigado a fazer nada, senão por força de lei. Como a lei dizia que o Estado era responsável pelas crianças e adolescentes, a família não dava conta, entregava-se para o juiz, para o Estado cuidar. Né? É absurdo isto. Mas, graças a Deus houve mudanças. Com a mudança da Constituição de 88, a nova Constituição de 88, passa a ser a família a ser responsável pelos seus filhos. Em contrapartida, o Estado tem que dar suporte para a família. Então, e aí foi a criação, 88 para 90, são 2 anos, que veio o Estatuto da Criança e Adolescente, com as leis específicas de políticas públicas para atendimento da criança e adolescente. Então, eles passam a ser sujeitos de direitos. Eles não são mais vistos como um membro da família inferior, mas sim como um sujeito de igualdade, igual pai, igual mãe, qualquer adulto. Precisa até de muito mais cuidados, né, por ser criança e não ter maturidade, né? Com certeza. Esse olhar foi mudado, né? Não ter responsabilidade, né, pelos seus atos, né? Muito bem. Agora, me fala uma coisa. Quantos conselheiros nós temos em Mogi?
Vocês só atendem em Mogi? Quantos conselheiros tem? Alguém? 10 conselheiros nós temos, mas são 2 conselhos dentro de Mogi. Tem o Conselho Centro e o Conselho de Bras Cubas. Peraí, mas 10 conselheiros do total? Total, 5 aqui e 5 em Bras Cubas. Pouco. Muito pouco pela demanda que nós temos aqui. Pouco demais. O certo seria um conselho tutelar, que é composto por 5 conselheiros, para cada 100 mil habitantes. Mas em Mogi a gente está com 2 conselhos atendendo a população de Mogi, que já passa de 400 mil habitantes. Eu acho que estamos no 420 e pouco. Tudo errado nesse pai, mas tudo bem, vamos lá. Outra coisa, quais, assim, efetivamente, né, seria as atribuições dos conselheiros tutelares, né? O que faz? Explica para mim desde que... Bom, vamos por partes, né? Primeiro, quais são as atribuições? Então, o conselheiro tutelar, ele tem as suas atribuições elencadas no artigo 136 do Estatuto, né? Então, que fala que o conselho tutelar, ele orienta as famílias quando tem seus direitos violados. Então, a família procura a escola, não consegue a vaga, então o direito à educação foi violado, procura-se o conselho tutelar. A família procura o posto de saúde, pede lá protocolo, um atendimento médico, e está demorando para retornar, para marcar a consulta. O conselho tutelar tem que provocar a secretaria para saber se a criança tem prioridade. Não pode esperar meses pelo atendimento. E funciona isso na prática? Claro que funciona, porque o conselho tutelar, ele não pede favor, ele requisita. Requisitar é ordenar que cumpre. E se não for cumprido, o que acontece? Nós fazemos encaminhamento para a promotoria, Ministério Público. Porque o conselheiro tutelar, ele tem a sua autoridade garantida em 2 artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. No artigo 249 e no artigo 245. Onde coloca-se o conselho tutelar ao lado de juiz e promotor. Então, o artigo 236 também. É crime embaraçar o serviço do conselho tutelar. Vocês respondem a quem? Ao Ministério Público. E tem alguma relação com a prefeitura, não? A nossa relação com a prefeitura, pela lei municipal, pela lei federal que foi mudada em 2012, os municípios que têm que manter o funcionamento do conselho tutelar. Cada município tem que ter um conselho tutelar, é obrigatório, é lei federal. Então, eles que mantêm financeiramente, e só financeiramente, não dá mais nenhum outro tipo de apoio? Não, eles dão um apoio administrativo, os funcionários são da prefeitura. Não, então, eles pagam só, mas... Sim, todo o suporte de funcionamento do conselho tutelar é mantido pelo município. Entendi. Em que situação que se chama o conselho tutelar? O conselho tutelar é chamado em toda situação de negligência contra a criança e o adolescente. A família, o vizinho, a escola, a sociedade entendeu que uma criança e um adolescente está sendo negligenciado, vai chamar o conselho tutelar. Vai fazer vai acessar o conselho tutelar através de denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, essa denúncia pode ser pessoalmente, vir até o conselho tutelar e fazer essa denúncia pessoalmente junto a um conselheiro, como também tem o Disque 100, que é uma maneira também de chegar ao conselho tutelar. Faz essa denúncia no Disque 100, ela é totalmente sigilosa, e o próprio órgão encaminha ao conselho tutelar, que aí a gente vai averiguar essa denúncia e chegar até o abusador ou até a pessoa que está, o agressor, até a pessoa que está violando os direitos da criança e do adolescente. Rita? Isso. Rita, você estava falando negócio de creche. Por exemplo, hoje em Mogi das Cruzes, né? Apesar de tantas creches que foram feitas, ainda pelo menos já teve várias reclamações de pessoas que pedem ajuda. Eu não consigo, né, colocar meu filho na creche e tal. Mas se não tem a vaga, por exemplo, então a mãe que quer colocar o filho na creche, vem aqui, vocês conseguem a vaga? Como é que funciona isso aí? Bom, porque a mãe que precisa trabalhar, como é que faz? Ela pode deixar seus filhos sozinhos em casa, sair para trabalhar?
Não, certo? Certo. Então, vamos lá. Como eu disse anterior, no começo da entrevista, ninguém é obrigado a fazer nada senão por força de lei. Tá? O que diz a lei? Tanto na Constituição quanto no Estatuto, artigo 54, diz: toda criança tem direito à creche. De 0 a 6 anos tem direito à creche. Na lei não está especificado: toda criança pobre tem direito à creche. Toda criança que a mãe trabalha tem direito à creche. Então, é um direito garantido em lei. Independente do que a mãe... Né? Independente de tudo. Né? Se ela, mesmo que ela não trabalhe. Sim, é um direito da criança. Então, hoje, atualmente, a creche, ela faz parte da educação básica. Porém, tem uma ressalva aí, que a creche ela não é obrigatória por lei os pais colocarem. Ela é opcional. Ah, sim. Tá. Então, a partir do momento que não tem essa obrigatoriedade, o prefeito também não tem a obrigação de ter creche para todos. Correto? O que é obrigatório por lei? A partir dos 4 anos. Isso já é lei, de acordo com o Ministério da Educação. Toda criança de 4 anos tem que estar inserida em escola. Em nosso município, o nosso prefeito, ele construiu mais de 70 escolas. Por quê? Para garantir essa obrigatoriedade dos 4 anos, ser obrigado a colocar. E a creche, por sua vez, não são tantas vagas assim. Então, o que o prefeito faz? Ele faz uma inscrição 3 vezes no ano, que seria março, julho e novembro. Então, a população faz a inscrição na creche próxima à sua residência e vai ser disponibilizada essas vagas. Lógico que não vai atender todas as demandas. Não vai nenhum. Isso vai ser um problema mundial. Mas então, se não tem vaga... Aí vai cair nisso que você falou, que se o estatuto fala que a criança tem direito à creche, e aí o que faz a mãe? Então, vamos dar continuidade. Aí tá. Aí é onde a mãe vai se dirigir aonde? Ao órgão de garantir direitos, que é o Conselho Tutelar. Nós, quanto conselheiro, vamos requisitar, cobrar da Secretaria da Educação o direito, e a secretaria vai nos responder que não tem, essa família vai ter também o direito de entrar com processo contra a prefeitura. Porque a partir do momento que a família paga seus impostos, ela tem direitos de cobrar benefícios para a sua família. Não é isso que está na lei? Se a família é responsável em cuidar dos seus filhos, as políticas públicas têm que existir para os filhos serem bem criados. Eu estou falando isso porque já teve muitas mães que me procuram, pedem socorro no Face, ligam lá no estúdio, estão desesperadas porque estão com os filhos... fora e precisa trabalhar e não tem creche, E muitas creches também reclamando que a ajuda que a prefeitura dá é muito pequena e o resto eles têm que se virar. Eles têm que se virar para poder... Subvencionadas, né? Subvencionadas. Elas são mantidas pelas associações de bairro e pela prefeitura que colabora. Então, é complicado, né? É complicado. Agora, me fala uma coisa aqui. Vocês, né? Precisa ter alguma formação? Como é que faz para ser um conselheiro tutelar? Na verdade, o conselheiro tutelar ele precisa ter um ensino médio. Ele não é necessário um curso superior. E é eleito por voto, né? Então, é a população que elege o conselheiro tutelar. A população, não era escola naquela época? Não era o colegiado. Antigamente era o colegiado. Agora quem? Qualquer pessoa? Então, o que a conselheira Rita explicou no começo da entrevista é que esse ano, na verdade, o ano de 2015, foi a primeira eleição unificada em todo o Brasil, onde o conselheiro tutelar foi eleito através de voto pela população, através de voto direto pela população. Então, assim, o conselheiro tutelar ele foi eleito pela população, a gente passa por uma capacitação, nós passamos primeiro por uma capacitação de 6 meses que a prefeitura disponibilizou para todos os conselheiros eleitos e suplentes, porque foram eleitos 10 conselheiros e 10 suplentes. Não sabia que tinha suplentes também. Foram eleitos os 10. Quem fica fazendo esses suplentes? Os suplentes ele fica na ausência quando um conselheiro sai ou pede exoneração ou férias, enfim. Ficam em stand-by, mas pergunto, eles também são remunerados por isso? Não, só no exercício da função. E então assim essa eleição é feita a cada 4 anos, que nem como a gente já explicou, e a partir de aí os conselheiros eleitos ele passa para uma capacitação.
E essa capacitação ela é contínua. Ela não acaba, por exemplo, nós tivemos a prefeitura contratou primeiro 6 meses de capacitação que todos os conselheiros e os suplentes tiveram. Mas essa capacitação não acaba. De acordo com vai surgindo coisas novas, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, vai acontecendo de acordo no decorrer do ano, no decorrer da gestão, vai acontecendo para a gente poder estar cada vez mais preparado para estar exercendo essa função aqui. Entendi. Agora me fala uma coisa, como é que funciona, né? Como é que funciona o processo a partir de que vocês recebem uma denúncia? Liga alguém aqui e fala, tem uma criança aqui, vizinho meu aqui, que é o seguinte, tá? A mãe surra, a mãe, enfim, aí como é que fica? Como é que funciona? Nós vamos averiguar, nós vamos fazer uma visita, nós vamos ver se isso realmente existe, se isso é verdadeiro. Aí, se for verdadeiro, nós vamos tomar outras atitudes. Agora, existe muita coisa também que é trote. Então, mas como é que vocês verificam? Por exemplo, eu tenho e eu filmei, porque vocês vão chegar lá e eles vão negar. Né? Como é que vocês realmente vão e efetivamente vão ver que realmente aquela denúncia é verdadeira? Porque se vocês chegam lá, somos do Conselho Tutelar, não, aqui está tudo bem. Como é que vocês avaliam o clima ali? Vocês fazem questionamento? Como é que funciona isso? Assim? Na verdade, assim, a gente faz uma entrevista social com a família, mas a gente encaminha depois ao CREAS, que o CREAS é o órgão especializado para isso. É um centro de referência especializado de assistência social. Então, lá eles têm psicólogo, médicos, tem uma série de coisas profissionais para acompanhar. Mas vocês avaliam... Médicos não. Tudo bem, não tem problema. Mas vocês levam crianças vocês também para fazer um exame, corpo de delito, essas coisas assim? Como é que é? Não é dessa forma, não. Não, assim, denúncias chegam muitas diariamente, de várias formas, porque, de acordo, tem obrigatoriedade das escolas denunciarem quando a criança aparece machucada na escola, já é obrigatório por lei. E, então, as denúncias chegando, nós vamos ou visitar na casa, conforme a denúncia, ou chamar a família para vir até aqui. Lógico que nós temos assim, um colegiado, nós não trabalhamos, inclusive tem mais 2 conselheiras ali, né? Um colegiado de 5, que o Conselho Tutelar não pode funcionar com menos de 5 conselheiros, que está na lei do estatuto. Então, se atende com o colegiado, se nota-se pela verbalização, pela atitude da criança. Às vezes a criança vem com o olhar assustado, às vezes a criança, você vê que a criança está, às vezes, pelo olhar pedindo um socorro. Então, a gente tem essa percepção, entendeu? Então, é importante isso. E, como nós não somos técnicas, nós requisitamos o atendimento de pessoas capacitadas para fazer o atendimento daquela família. Lógico que a gente sabe que vai ter a negativa. Então, através do atendimento das técnicas, é que se vai levantar se é verdadeiro ou não. Então, nós cobramos, requisitamos os serviços de atendimento. Nós não fazemos o atendimento. Nós detectamos a violação e requisitamos para as políticas públicas do segmento que esse adolescente atender essa família. Mas nós monitoramos o atendimento. Tem que cobrar para tá fazendo atendimento, vamos ver se manda relatório, vamos fazer. Então, nós trabalhamos em conjunto, é uma rede de atendimento que tem no município. Vocês respondem a quem? São subordinados a quem? Não somos subordinados a ninguém. Se alguém quiser fazer alguma reclamação do nosso atendimento, de alguma coisa que não ficou satisfeita, é o Ministério Público. Aí vai se averiguar, vai se justificar, vamos nos defender. Porque, assim, a partir do momento que você está num órgão público, a pessoa chega aqui, Conselho Tutelar, Patrícia, ele é um lugar onde as pessoas ainda têm um medo de comparecer, porque sempre foi plantado o Conselho Tutelar como um órgão punitivo, polícia que prende criança. Mas é punitivo mesmo, vocês estão aí para punir as coisas erradas, principalmente no que se refere a maltratos de criança, que eu acho isso... não tem nem o que falar, é uma coisa revoltante, é para punir mesmo. Então, você fala, é para punir pais que não cuidam dos seus filhos, não a criança e nem o adolescente. É isso que está equivocado, porque ainda se tem o hábito nas escolas de falarem assim, vou mandar você para o Conselho Tutelar, né? A criança vai ficar aquele medo, já tem aquele trauma de querer vir para cá, de vir buscar orientação, buscar informação. Então, isso prejudica, por quê? Quando você notifica a família para vir ao conselho, a família nem parece de medo, achando que nós vamos tirar os filhos.
da família. Então, tem essa prática errônea do olhar de conselho tutelar. O conselho tutelar, para ficar simplificado, ele é o PROCON da criança e adolescente. Ele é um órgão de garantir direitos. Vamos punir? Temos mais atribuições, muito mais atribuições. Né? Nós vamos, assim, denunciar um órgão público que não está atendendo direito para o Ministério Público. Nós trabalhamos 24 horas em regime de plantão para proteger o órgão de proteção da criança. Então, tem uma criança perdida, uma criança de proteção naquele momento, é o conselho tutelar que tem a autoridade de proteger essa criança naquele momento. Na verdade, pelo que você está falando, tem uma ligação direta com o Ministério Público. Eu até lembro que uma vez eu entrevistei, muitos anos atrás, acho que era Fernando, que era promotor, grandão, muito simpático. Eu fiz uma entrevista que foi numa estava tendo eleições, inclusive ele estava lá presente, não foi? E aí eu entrevistei-o, né? Muito simpático, nunca mais o vi. E então, com certeza, a relação direta de vocês é com... Hoje quem é no Ministério Público que cuida do Estatuto das Crianças e Adolescentes? A nossa promotora que atende é a doutora Raquel Bueno. Ela é a promotora que, com a unificação do município, só tem um fórum, uma promotoria, ficou bem mais fácil, né? Se você me perguntasse de alguma outra promotora, eu já não saberia falar, mas tem várias, né? Mas me fala aqui uma coisa, que eu gostaria de saber também. As maiores denúncias que vocês recebem, normalmente é relacionada ao quê? Negligência. Negligência com o filho, com a criança. Nós recebemos bastante no Conselho, tanto de agressão física como de abuso sexual. Também tem aumentado muito em Mogi das Cruzes. Assim, essa demanda vem aumentando. Eu vejo desde que eu entrei, desde que eu comecei esse ano, em janeiro, a demanda vem aumentando cada vez mais. E a gente tem o relato das conselheiras antigas, que já estavam no Conselho da gestão passada também. Essa demanda vem aumentando muito, a questão do abuso sexual, que vem aumentando muito no nosso município. Eu já, entendeu? Se eu pudesse, eu já ia dar uma de louca. O homem, o pai, seja lá quem for, entendeu? Abusou sexualmente de criança, eu mando cortar o bigolim. Mando cortar no ato. Eu não aceito ou mando internar direto no hospício, porque é uma pessoa que não pode viver em sociedade. Corta! Eu mandaria cortar, se pudesse, mandaria cortar, para nunca mais ter que fazer isso com nenhuma criança e com mais ninguém, porque não é merecedor. Pronto, falei. Falo mesmo. Eu queria saber o seguinte, então você estava falando, né? Agressão, abuso sexual, isso é uma coisa assim absurda, né? Agora, vocês também têm as limitações de vocês, né? Chega uma hora, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque eu imagino vocês, os casos que vocês pegam, e a gente, principalmente quando é coisa voltada à criança, é uma coisa que a gente chora, a gente se emociona, você tem vontade de matar o cara e tal, né? E vocês têm as limitações de vocês. Quais seriam essas limitações? Então, nós tentamos trabalhar assim mais pela razão, não pela emoção. Se a gente for pela emoção, a gente realmente vai partir para o que você falou agora, vontade de cortar. Mas não dá para ir pela emoção, porque tudo tem que ser apurado. Tem lei, né? Falar, todo mundo fala. Então, tivemos muitos e muitos casos aqui, vamos dizer assim, uma coisa de uns 15 casos, mais ou menos, assim, desses 7 anos que eu estou quanto conselheira, tá? Para vocês terem uma noção de fatos de adolescentes que verbalizaram, que eram abusadas por padrasto, por pais, por vingança, por raiva, por motivos assim, de conflitos familiares, o que foi muito grave, porque abalou toda a estrutura familiar. Né? Teve todo o procedimento. E teve mães que também verbalizaram, puseram filhos para ficar de pensão, para tirar guarda. Então, tem N motivos que se inventa esse tipo de crime, né? É um crime que isso tem que ser feito quando se chega ao conselho tutelar, esse fato de abuso. A orientação é boletim de ocorrência, porque é um crime.
crime, quem investiga é a polícia, não é conselho tutelar. Mas o conselho ele tem que ser notificado, avisado que houve esse crime. Por quê? Porque o conselho tutelar vai ver se esta família está tendo o atendimento que ela tem direito, que seria o acompanhamento psicológico para a criança, o acompanhamento do CREAS para atender a psicologia familiar, para poder conviver com essa violação que houve, porque essa violação ela compromete toda a vida familiar. A estrutura. Então, por isso que o conselho está para ver, para cobrar as políticas públicas que a família tem direito. Agora, vem cá, minhas amigas, vamos lá. Adolescente vai até os 17 anos, hein? 17 anos incompletos, sim, faltando um mês. Agora, complicado, hein? Porque hoje em dia, esses adolescentes, tanto meninas como meninos, né? Rapazes e moças, estão tudo da pá virada, inclusive tira o proveito da idade para cometer um monte de coisas erradas. Eu sou menor, não é verdade? né? Eu sou menor, ninguém pode pegar em mim, ninguém pode fazer nada comigo, não é por aí? É por aí, é bem por aí. Complicado isso, né? E eu imagino como é delicado isso, que às vezes tem até uma safadinha lá de 15, 16 anos, que hoje em dia são todas, né? Hoje as meninas, essa idade já são todas sensuais, já são todas muito espertinhas, que quer ferrar lá com alguém e tem essas invenções aí. Tem muito. Então, temos que tomar cuidado no nosso julgamento, nós temos que ser imparcial, delegar quem tem direito de investigação. Então, nós muitas vezes pecamos pelos nossos julgamentos errôneos. Então, o Conselho Tutelar não está aqui para julgar, não está aqui para condenar, está aqui para ouvir as mazelas, ouvir a problemática da família e qual é o órgão que eu vou acionar ou direcionar esta família a procurar o que ela precisa. Por exemplo, deixa eu falar aqui, uma mãe com os filhos, o qual o marido espanca, bate, ela não tem para onde ir, ela fica lá aguentando as pontas. O Conselho Tutelar pode fazer alguma coisa? Sim, nós na proteção da criança e adolescente, como tem os filhos, lógico, a mulher, o quanto crime, a agressão a ela, é ela que tem que procurar ajuda, porque nós não temos como fazer isso, mas nós temos como encaminhar para o CREAS, e as técnicas vão trabalhar essa mãe para que ela entenda que ela tem direito, que ela vai ter a proteção da Lei Maria da Penha, que ela vai ter suporte. Mas ela não tem para onde ir, o cara não vai embora, é complicado isso aí, hein? Eu sempre tive vontade, né? Eu vou abrir minha ONG, se Deus quiser, e vai ser muito mais rápido do que eu imagino. Amém. E eu sempre tive vontade de ter um espaço para essas mães que são violentadas, né? Abusadas sexualmente e as crianças, e ela simplesmente segura a onda e aguenta tudo isso, porque elas vão para onde? Para a rua com os filhos? Então, mas hoje em dia também é o que está acontecendo muito. Muitas mães estão se envolvendo com drogas e elas também não têm para onde ir. Como que não existe política pública para a mulher dependente química no Alto-TT? Então, na verdade, ela acaba negligenciando os filhos, as crianças, por causa da dependência. E aí? O que nós vamos fazer? Para esquecer, né? É complicado, né? É tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada. E o povo não sabe, né? O povo desconhece seus direitos, né? De tantas coisas que o próprio município tem dever e não faz, né? E isso é mais triste ainda. Isso é mais triste ainda, né? Da gente ter consciência disso, porque em nenhum país de primeiro mundo isso não acontece, né? Então, como aqui é muita impunidade, né? Então, em todos os sentidos, voltada à corrupção, ao crime em geral, então nada acontece, ninguém tem medo de nada, está preso ali agora, daqui a um tempo ele está solto, as cadeias lotadas, dando um prejuízo danado para nós que temos que pagar, né? Ganham mais do que um idoso, aí, um trabalhador, um idoso aposentado que ganha um salário mínimo. Então, quer dizer, tanta coisa errada, que a gente começa a pensar, a gente tem vontade de mudar de país. Na verdade, é brincadeira. É brincadeira, mas nós ainda acreditamos. Nós, como
garantidores de direitos, nós estamos fazendo a nossa parte. É difícil, mas a gente tem que acreditar na mudança, tanto que numa das atribuições do Conselho Tutelar é apontar as políticas públicas aonde falta o atendimento para criança e adolescente, está faltando creche, tá, vamos mostrar para a prefeitura onde que está mostrando, está faltando um centro de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o tipo assim, uma creche para aquela mãe que tem que trabalhar e larga o filho, né, que já não tem 7, 8 anos, tem um lugar, um espaço para classificar, está faltando parques, recreação, está faltando transporte para levar até a escola. Então, nós, quanto conselheiros, vamos estar apontando, ajudando nas políticas públicas para atender da melhor forma possível nossas crianças e adolescentes. Sabe que agora, recentemente, na época da eleição, ou um pouquinho antes, uma mãe, num bairro aqui, indo para Mogi Bertioga, aqui do lado direito, não lembro, 42 anos, 12 filhos, passando frio, passando fome. Eu não sei, eu não lembro mais o bairro. Lá foi a Patrícia Heroles. Olha, mas olha... Você não sabe se fica com raiva da mãe, né? Como é que pode, né? 12 filhos, né? Que isso, quer dizer... Nos dias de hoje... tudo voltado a isso que você está falando, né? Então, mas assim, se essa mãe, ela deve ter procurado algum posto de saúde em algum momento, ela deve ter sido informada dos seus direitos. Às vezes, muitas delas não querem saber desse direito, elas não fazem questão. Essa coisa do direito implica a elas a ter procurar um advogado, a enfrentar a fila, a burocracia, elas não entendem nada. Então, não necessariamente, que hoje no município tem a saúde da família, os pós-saúde a saúde está atingindo todos os municípios, todos os bairros do nosso município. Então, esse planejamento familiar existe há muitos anos nos postos de saúde. Então, se essa mulher, ela em algum momento ela foi no posto de saúde, em algum momento na comunidade ela foi instruída, ela não vive sozinha, isolada do mundo, ela vive numa sociedade. Então, ela deve sim ter sido orientada, deve ter sido acompanhada. Simplesmente ela também tem o direito de não querer o atendimento que ela tem direito. É assim, é um direito dela. Eu estou para voltar lá, depois eu te conto, tá bom? Muito bem, quais horários de atendimento? Fala o telefone para contato, você que falou tão pouquinho, ela é tão fofinha. Então, vamos lá. Aqui funciona das 8 às 18, de segunda a sexta. Sábado, nos finais de semana, nós temos um plantão. Cada uma é um plantão de rodízio. E um dia por semana também, nós fazemos plantão também, é feito rodízio, então acaba tendo plantão 24 horas. Então, o conselho não para. O telefone de contato pode passar? É 24 horas esse de plantão, é o 9606-6499, 4799 e 3973. 4799-3973. Você sabe, no contato aqui, eu demorei para atender esse telefone, mas demorou para atender, não foi? Eu até liguei para ela, eu não consigo. Ela me passou o 4728 também. 4728-1328 também é um outro telefone daqui, pode, né? Já tô. Se não pode, também já estou divulgando. Não pode, mas o celular ele é um plantão 24 horas. Então, para o pessoal que precisa mesmo. Lembrando que o Conselho Tutelar também ele faz um plantão noturno. Nós atendemos, fica no plantão, nós não paramos o trabalho. A gente para às 18 horas aqui para o atendimento, mas nós continuamos no plantão noturno. Então, assim, todos os dias da semana tem um conselheiro que vai atender emergência no plantão noturno. Muito bem, muito bem. Esquecemos mais alguma coisa, não? Mais alguma coisa importante? Alguma coisa importante? Sim. O que nós queremos dizer também é que a Mogi é dividido em 2 conselhos. As pessoas que moram na região de Brás Cubas, a partir assim na Henrique Pérez, tem aquele riozinho no meio que divide o município. Assim. Ali tem o Conselho Tutelar de Brás Cubas, que está na Henrique Pérez, bem em frente à 2ª DP. Então, as pessoas moradoras daquela região que tiverem seu direito violado na saúde, na educação, segurança, trabalho, qualquer tipo de violação em seus filhos de até 18 anos, procure o Conselho Tutelar de Brás Cubas, que ele atende no telefone 4798-6959 e também é o mesmo regime, porque nós funcionamos, é uma lei municipal que rege o nosso funcionamento. Então, são iguais, não existe diferença.
Porém, o atendimento é dividido porque as demandas, cada uma atende a sua demanda. Só mais uma pergunta antes que a gente termine, que eu esqueci de perguntar. Trabalho infantil é proibido, certo? E tem muito em Mogi das Cruzes? Mogi, a gente sabe que tem muito trabalho infantil. Infantil, nós falamos também de adolescente. Só que eles precisam fazer a denúncia. Se não faz a denúncia, vocês não vão até eles. Como é que é o negócio? Não, sim, quando a denúncia chega, nós averiguamos, mas nós passamos para o Ministério do Trabalho para averiguar também o crime, porque quem está cometendo o crime não é o adolescente, é o empregador. Então, na lei do estatuto, diz que o adolescente ele pode trabalhar, sim, a partir de 14 anos, como aprendiz. Só que, assim, ele teria que trabalhar com todos os seus direitos trabalhistas garantidos, porque senão passa a ser a exploração do trabalho. E a gente sabe que hoje em Mogi tem muitas plantações de cogumelos, muitas plantação de hortaliças, né? Então, eles empregam muitos adolescentes para poder trabalhar nessa parte. E é a exploração, por quê? Porque não garante os direitos trabalhistas. Se registrar, obrigatório, tem que estar na escola. Tá. Se não está na escola, já está violando, já está errado. Então, muitos deixam de ir para a escola para trabalhar. Então, é uma violação. Então, está trabalhando, está registrado, está trabalhando num trabalho que não seja esforço físico, não seja... Né, é como aprendiz, não uma profissão de adulto, mas como aprendiz. Aí ele pode trabalhar, sim. Tá? É difícil, né? Mas é difícil. Ok, tá todas as informações aí. Agradeço muito vocês, muito simpáticas por ter recebido aí o Faniquito. E desejo boa sorte para vocês. Muita força, muita coragem, porque não deve ser fácil, né? O que vocês... A vivência, né? O que vocês vivenciam, né? No dia a dia, né? Principalmente quando se refere às crianças. E você falou que tem mais duas conselheiras. Qual é o nome delas? Vocês vão conferir a imagem delas. Isso. Duas aí. Tem a conselheira Cristiane e tem a conselheira Raquel. E tem a recepcionista, que é uma fofa, como é o nome dela? Tem a Lindomar, que está trabalhando com a gente já desde que abriu o conselho praticamente. É um braço direito nosso aqui. Ela está para se aposentar, já estamos ficando tristes já por antecedência. Ela é muito nova, vai aposentar nada, Lindomar. Que é isso? Um beijo para todas vocês aí, viu? O meu carinho aí para vocês. É isso aí, valeu? Beijinho aqui? Beijinho aqui? Beijinho aqui. Ai, já meteu a cabeça. E valeu. Antes de terminar, hoje é dia 17 de novembro e dia 18 de novembro. Amanhã é dia do conselheiro tutelar. Parabéns, um beijo no coração a cada profissional. E para vocês também, deixo aqui o meu carinho. Obrigada, Tá bom? querida. As crianças especiais têm direito à educação e a cuidados especiais. Todas as crianças têm direito a um nome e uma nacionalidade. Todas as crianças têm direito à escola e a brincar. Todas as crianças são iguais, não importa sua cor, raça, sexo e religião. Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão. Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração do trabalho. Todas as crianças têm direito à alimentação e ao atendimento médico. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pelo Estado. Criança é nossa paz, porque sem criança não existe paz. A criança, com sua simplicidade, comove até os corações amargurados. A beleza está repleta quando observamos o primeiro sorriso de uma criança que, envolvida e acalentada, sonolenta, adormeceu. Ser criança é a esperança da simplicidade para a humanidade. É a sabedoria do ser, na força do viver. Tudo pode em sua inocência e a todos cativa com paciência. É a luz para as dificuldades neste mundo de maldades.
Ser criança é a esperança da simplicidade para a humanidade. É a sabedoria do ser, na força do viver. Tudo pode em sua inocência e a todos cativa com paciência. É a luz para as dificuldades neste mundo de maldade.